Olá, meus amigos, tudo bem com todos vocês? Que bom estarmos juntos mais uma vez, não é? Mais uma vez para a gente estudar as obras de André Luiz, não é isso? O nosso domingo com André Luiz. Então sejam bem-vindos a mais uma atividade da nossa casa, do Centro Espírita Francisco de Assis, nesse canal dedicado exclusivamente ao estudo da obra espírita, aos estudos da doutrina espírita. Então, um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite, nesse domingo com André Luiz, onde a gente recomenda para que todos se conectem às 8 horas da manhã, não é? Para estudarmos juntos, vibrarmos juntos nos horários em que essa atividade se desenvolvia na Casa Espírita, no Centro Francisco de Assis. Então, muito bem-vindos a todos vocês, trabalhadores, frequentadores do Francisco de Assis, a todos os amigos, companheiros de jornada de outras casas, de outras cidades que nos acompanham. Mais uma vez a gente pede, não é? E motivo de bastante felicidade, o aumento exponencial dos seguidores do canal, dando seu like, não é? Se inscrevendo no canal e principalmente, minha gente, repassando, não é? Aconselhando, indicando para outros companheiros que também estudem a obra espírita. E uma das formas é acompanhando esses nossos estudos, não é verdade? Então, estamos estudando Obreiros da Vida Eterna, a quarta obra de André Luiz, o quarto livro, onde ele relata as suas experiências de aprendizado no plano espiritual, não é verdade? Como sempre, o nosso repórter da espiritualidade. E no Obreiros da Vida Eterna, a gente já menciona sempre, só para que isso fique, não é, latente para todos, é um livro que vai se desenvolver em torno dos processos de desencarnação. Os Missionários da Luz abordou o tema reencarnação, né, o processo reencarnacionista, os preparativos da reencarnação, e André Luiz, nesse livro, o Obreiros da Vida Eterna, ele vai focar nos processos de desencarne. Muito interessante, então, como sempre, né, a fantástica obra de André Luiz. Vamos lá então, minha gente? Vamos para os nossos estudos? Vamos então apresentando o nosso PowerPoint do Obreiros da Vida Eterna. Olha aí, o livro A Quarta Obra de André Luiz, como já mencionamos. Os nossos objetivos, como sempre, é apresentar e ampliar os conhecimentos sobre a obra de André Luiz e apresentar um caminho que poderá nos conduzir à felicidade. Nós apresentamos o caminho, que é o estudo, o esclarecimento, não é? Através daquilo que nos traz a obra espírita, de um processo de reforma íntima, baseado em conhecimento e vivência. Então, o aprendizado, o estudo nos coloca em contato com essa realidade da natureza, que é o plano espiritual, e nos ensina como trabalhar com ela a nosso favor. Resumidamente, é isso, não é verdade? Que a doutrina espírita nos traz. Ela nos apresenta o plano espiritual, suas minúcias. André Luiz nos descreve o dia a dia do trabalho da espiritualidade junto a nós. E a gente usa tudo isso a nosso favor, redimensionando nossos valores, redimensionando nossa vida, seguindo um caminho como o objetivo nos apresenta, não é? Um caminho de reforma interior que nos encaminha num sentido de podermos ser felizes, né? Nos apresenta um caminho que nos trará felicidade como consequência da nossa reforma interior. Vamos seguindo então, meus amigos? Vamos para o nosso estudo. Então, hoje, dando continuidade ao que vimos nas aulas passadas, nós estamos na aula 5 já, e vamos ver o capítulo 3 do livro, que fala do sublime visitante. Lembram que André Luiz, não ele se encontra com um novo grupo de trabalho que compreende quatro personagens, né? Antes aqui do texto, vamos voltar aqui, compreende quatro novos amigos, né? O Alexandre, que no livro dos Missionários da Luz acompanhou André Luiz durante todo o seu aprendizado,
ele seguiu para esferas superiores para ele próprio também evoluir, para ele próprio também aprender mais, estudar, vivenciar outras experiências. Já o André Luiz agora vai ter outros companheiros, né, que foram designados. André Luiz já como trabalhador, né, ele já faz parte de uma equipe de trabalho, é claro que sempre aprendendo, mas ele já vamos dizer assim, já foi promovido, não é? A um cooperador, ele já trabalha, ele já não é mais aquela que vai ser apresentado, olha, ele está em estudos, né, ele está em aprendizado, ele já vai para trabalhar. Um grupo de 4 pessoas, né, ele, um padre, uma enfermeira e um outro companheiro, que vão trabalhar junto a desencarnes. Por isso que o livro, né, como eu disse, foca nisso. Eles vão auxiliar nos desencarnes, interferir, quer dizer, ajudar no processo, e ele vai nos descrever isso. Nesse momento, capítulos 1, 2 e 3, ele descreve a preparação que esse grupo vem tendo para esse deslocamento à crosta, não é? Ao plano material, que essa missão deles vai demorar 30 dias, né? Já houve livros de André Luiz, né, como os Mensageiros, uma semana de trabalho. Agora não, vai demorar 30 dias essa missão desses 4 companheiros. E eles vão para um lugar, um templo, né, que a gente viu na aula passada. Eles vão para esse lugar para se preparar, como para receber uma palavra de estímulo, para receber orientações, né? Para se energizar, vamos dizer assim. Que é um hábito, né? Um costume, ou vamos dizer assim, algo que reforça o propósito desses trabalhadores que seguem para a crosta. E esse lugar não recebe muita gente, vocês lembram? Ele recebe no máximo 20 pessoas. Então lá atualmente se encontram 3 grupos de trabalho. Não é? Um que vai atender crianças, órfãos, outro que vai atender a pessoas que têm problemas mentais, né? Que desenvolvem a loucura, e esse grupo de André Luiz que vai atender desencarnes. Quer dizer, grupos heterogêneos, de missões heterogêneas, né? Vamos dizer assim, que vão para esse lugar para receber uma palavra de estímulo, uma palavra que lhes traga, não é, energia, né, que lhes traga bons fluidos para esse trabalho, além do aprendizado. E agora, eles que estavam em conversações com o dirigente desse local, que já lhes falou, que já lhes instruiu, como nas aulas passadas a gente pôde ver, agora eles estão recebendo, e o título do capítulo é esse, né? Olha lá, o Sublime Visitante, o título desse capítulo. Eles vão receber nesse local uma entidade de esferas muito superiores, um ser de muita luz, que vai lhes trazer a palavra. Então, eles já receberam a palavra do diretor, no capítulo anterior. A gente pôde verificar isso, do diretor desse estabelecimento, do templo, né, que eles dão esse nome. E agora eles receberão a visita desse ilustre visitante, né, de esferas superiores. E André Luiz vai descrever esses momentos, vai descrever essas, vamos dizer assim, vai nos trazer as suas impressões de ter podido conviver, né, por minutos ali, por momentos, com uma entidade bastante superior, não é? Com uma entidade de níveis bastante superiores, que vai lhes apresentar uma palavra. Então, muito interessante, como sempre, não é? A descrição de André Luiz, particularmente, a gente sente a emoção que André Luiz sentiu com o contato com um irmão tão elevado como esse. Vamos lá então, pessoal? Vamos seguindo no texto. Olha lá, André então vai começar a descrever, não é? Eles estão no templo lá, e ele vai descrever o que ele vê a partir de agora. Então, quando o último slide da aula passada, eles estavam sob conversação, conversando com o diretor do local, e ele pede silêncio porque ia agora já chegar, não é, a essa entidade de esferas bastante elevadas,
Então ele pede silêncio, todos silenciam e se preparam para receber esse companheiro. Então André vai descrever. Reunidos em um pequeno salão iluminado, observei que a atmosfera permanecia embalsamada de suave perfume. Recomendou-los Cornélio, que é o diretor da instituição, a oração fervorosa e o pensamento puro. Tomando-nos a dianteira, o instrutor estacou à frente de reduzida câmara, estruturada em substância análoga ao vidro puro e transparente. Olhei-a com atenção. Tratava-se de um gabinete cristalino, em cujo interior poderiam abrigar-se à vontade 2 a 3 pessoas. Então, um lugar não tão pequeno, né, e nem tão grande. Destacando-se pela túnica muito alva, o diretor da casa estendeu a destra em nossa direção e exclamou com grave entono. Então, a plateia, né, constituída de aproximadamente aí 20 pessoas, está se preparando para receber esse visitante ilustre. E agora, o Cornélio, né, que é o diretor dessa casa, ele vai, vamos dizer assim, promover para essas pessoas que estão ali se preparando um exercício de concentração e de transformação do fluido, né? Quer dizer, aquela capacidade que o espírito desencarnado tem de trabalhar com os fluidos, como a gente trabalha com as mãos. Nós vamos ver que a descrição de André Luiz é tal qual se um pintor estivesse pintando um quadro, né, numa tela. Só que eles vão fazer isso eles vão manipular então fluidos, vão manipular energias e vão produzir dentro dessa câmera um efeito, não é, como se fosse o de uma tela pintada, com vários detalhes como a gente vai ver agora. Então, André Luiz nos descreve algo prático, né, bastante prático, do que vem da teoria do Kardec. Muito interessante da gente observar. Vamos lá então. Olha lá, os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Constitui-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina. Colocando-se ao nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação, sofrem os choques vibratórios de nossos planos mais baixos, retomam a forma que abandonaram desde muito. Então aqui ele está colocando que a vinda desses emissários, de níveis muito mais elevados, para eles traz um desconforto grande, porque eles têm que o quê? Adensar seu perispírito, né? Reviver a matéria mais densa, e isso nós estamos falando da matéria que existe em nosso lar, que é onde eles estão se preparando, que é uma cidade que ainda fica no umbral, né? Saindo do umbral, cujas vibrações, obviamente, para nós que estamos encarnados, são extremamente sutis, como o próprio André descreve, a paisagem e tudo. Mas para seres que já vivem em outras esferas, em esferas muito mais evoluídas, a gente vai ter ali o quê? Uma atmosfera pesada. Então, é um sacrifício, entre aspas, como ele coloca aqui, porque eles o fazem com muito boa vontade, com muito amor, esses emissários, né, mais evoluídos, mas eles têm, então ele está meio que falando assim, olha, vamos receber bem esse nosso irmão, porque para ele não é um simples passeio, tem todo um trabalho que é necessário ser feito para que ele possa se manifestar aqui para nós. Então vamos seguindo aqui. Aí o Cornélio, aliás, olha, eu esqueci de dizer as ideias importantes que a gente selecionou para esse capítulo. Aprendizado contínuo pelo amadurecimento espiritual. A gente vem falando com André Luiz, o aprendizado continuado é uma constante, né? Mas a gente vai vendo que quando o André Luiz vai amadurecendo, ele vai enxergando coisas que antes ele não conseguia enxergar. É como aquela história, né? Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos pela segunda, terceira vez, nós vamos nos apercebendo de coisas que na primeira vez que o estudamos nós nem imaginávamos, porque nós vamos agregando à nossa experiência pessoal muitos conhecimentos que vêm de outras fontes, de outros livros, de outras obras, da própria experiência do trabalho na casa espírita, não é? Então, quando a gente lê a obra espírita pela segunda vez, ou nós lemos e agora estudamos, nós
impactamos muito mais com ela. Nós conseguimos fazer conexões que antes não faríamos. E André vai reportar isso com muita clareza nesse momento dele, onde ele já está mais maduro, onde ele já está com um conhecimento muito mais aguçado, ele já é um trabalhador, né, que já tem condição de trabalhar, de ajudar. Então, ele já interpreta determinados fatos de um outro modo. Vamos lá então, o Cornélio, que é o diretor da instituição, continua. Fazem-se humildes como nós, e, para que nos façamos tão elevado quanto eles, dignam-se ignorar-nos as fraquezas, a fim de que nos tornemos partícipes de suas gloriosas experiências. Compreendemos que, lá fora, ante os laços morais que ainda nos prendem às esferas da carne, é quase impossível a percepção das reminiscências do pretérito à distância. É quase inevitável, me perdoe, é quase inevitável. Então ele está falando o quê? Olha, vamos caprichar aqui em manter o nosso foco. Nós estamos num lugar especial, protegido, e vamos receber uma figura ilustre, um irmão ilustre, né? Então ele está meio que pedindo assim, vamos caprichar, porque lá fora, na nossa vida, é difícil de a gente se desvencilhar ainda das vicissitudes, né, da última reencarnação. Ainda nós somos imperfeitos, mas aqui nós precisamos caprichar para que tudo dê certo nessa comunicação. Vamos lá. A lembrança tange as cordas de sensibilidade e as sintonizamos com o passado inferior. Aqui, porém, no Santuário da Bênção, que é o nome, né, do santuário que eles estão, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. Vibração, ele está pedindo cuidado com a faixa vibratória, porque nós precisamos manter a faixa vibratória elevada para que essa comunicação possa ocorrer. O ambiente oferece bases à emissão de energias puras, e, em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a realizar. Formularemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance, relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo. Então, ele pede com bastante ênfase, vamos caprichar, pessoal, né? Porque o ambiente é favorável, o ambiente propicia esse contato que nós vamos ter, mas nós precisamos da colaboração de todos, né? Ele pede empenho. E olha que nós estamos falando, né, do André Luiz, de superiores, de pessoas que trabalham já na espiritualidade, que têm todo já um conhecimento, uma vivência dessas atividades, né? Imagina nós, né, na casa espírita, né? Isso eu ia falar mais para frente, mas já vou falar agora. Então, é muito interessante a gente fazer esses links quando a gente estuda uma obra espírita, não é verdade? Porque, olha, nós estamos em nosso lar, numa cidade espiritual, num lugar, né, chamado Santuário da Bênção, todo preparado, todo já, vamos dizer, fluidicamente preparado. Vai existir, como nós vamos ver, uma cabine toda isolada para que essa manifestação ocorra, com trabalhadores, não são pessoas atendidas nem nada, são trabalhadores da cidade do nosso lar, já com missões de ajuda, de auxílio junto à crosta, pessoas que trabalham efetivamente no bem, e o diretor se vê, não é, na obrigação de chamar a atenção de todos para a faixa vibratória que vão manter, para ajudar que aquilo ocorra. A gente não pode transferir isso para a casa espírita? Quer dizer, qual a faixa vibratória nós mantemos como visitamos uma casa espírita? Guardadas as proporções, não seria a mesma, né, condição? Nós, trabalhadores ainda imperfeitos, num lugar onde existem trabalhadores mais evoluídos, todos procurando o bem, como essa situação. Então, o alerta que faz Cornélio serve para todos nós quando nós estamos na casa espírita, ou numa casa de oração, ou em qualquer missão nobre, não é, que a gente vai executar perante a vida. A importância de mantermos o nosso pensamento aciado, focado na caridade. Isso faz toda a diferença, né? Vamos seguindo então? Olha lá. Então o Cornélio fala: fazem-se humildes, façam-se, já vi aqui, né?
Formulemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance, relativamente à veneração que temos por Deus, né? Vamos seguindo. O Cornélio continua. Projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. Aí ele propõe um trabalho, né, como eu já falei, de manipulação fluídica, para que justamente as pessoas se conectem, para que estabeleçam um padrão vibratório adequado. É um exercício, no caso, que vão produzir alguma coisa, mas todo mundo focado ali, coloca a sua faixa vibratória naquela missão totalmente integrada naquele propósito. Como na casa espírita, a gente deve focar no que está acontecendo. Se é uma palestra, a gente foca nas palavras do palestrante. Se é um passe, a gente foca no passe, na coordenação do passe, no que está acontecendo naquele momento. Assim como em todos os outros trabalhos da casa espírita. Então, olha lá, projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina, sobre aquela caixa de vidro que o André descreveu. O quadro a formar-se constará de paisagem simbólica, em que águas mansas, personificando a paz, alimentam vigorosa árvore a representar a vida. Então, o diretor fala, assumirei a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes das missões, que são 3 que estão lá, entrelaçarão energias criadoras, fixando o lago tranquilo. Então ele fala, olha, eu projeto mentalmente naquela tela o tronco de uma árvore frondosa, os chefes vão projetar um lago nessa paisagem, vão formatar esse lago através da vibração, da manipulação da energia, e os restantes, né, e as outras pessoas, ele vai logo em seguida. O André faz só uma observação, e dirigindo-se especialmente a nós outros, os colaboradores mais humildes, né, então ele falou dele próprio e dos chefes. Ele vai acrescentar, formarão vocês a veste da árvore e a vegetação que contornará as águas serenas, bem como as características do trecho do firmamento que deverá cobrir a pintura mental. Pintura formatada, realizada com a força da mente, a manipulação de fluidos, com a padronização, vamos dizer, com a formatação do pensamento para produzir aquela imagem na tela mencionada, né? Então, olha lá, ó, bem como as características do trecho do firmamento. Então, os auxiliares mais humildes, como o André fala, né? Eles vão projetar a vegetação em torno da árvore, do lago, as flores, enfim. A paisagem sem seu tronco e as águas. O quadro que ofereceremos ao visitante excepcional que nos falará em breves minutos. Então, eles vão produzir mentalmente o quadro como se fosse um presente, né, de boas-vindas para esse visitante ilustre que vai os visitar e falar a eles. Vamos ver então o que acontece. André começa a descrever. Então, 2 auxiliares lá do departamento, né, que eles estão, sem ser nenhum dos que já foram mencionados, postaram-se ao lado da pequena câmera, em posição de serviço, e ao soar harmonioso aviso, puseram-nos todos em concentração profunda, emitindo o potencial de nossas forças mais íntimas. Senti a pressão do próprio esforço, que minha mente se deslocava na direção do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar, colocando tufos de grama, olha a formatação, o pensamento trabalhando na matéria, própria lá do plano espiritual, onde vive André Luiz, lá do nosso lar. Ele, então, acumulando essa matéria, captando, manipulando essa matéria, produzindo um efeito numa tela. Olha lá, então, senti a pressão do próprio esforço, que minha mente se deslocava na direção do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar, colocando tufos de grama junto ao desenho do lago que deveria surgir. Utilizando as vigorosas energias da imaginação, recordei a espécie de planta que desejava naquela criação temporária,
trazendo-a do passado terrestre para aquela hora sublime. Estruturei todas as minúcias das raízes, folhas e flores, e trabalhei intensamente na intimidade de mim mesmo, revivendo a lembrança e fixando-a no quadro, com a fidelidade possível. Fornecido o sinal de interrupção, retomei a postura natural de quem observa, a fim de examinar os resultados da experiência, e contemplei. Já jazia o gabinete fundamentalmente transformado. Então vejam que pelo pensamento André Luiz formata na tela tudo aquilo que lhe tinha sido proposto, quer dizer, as flores, as gramas, né? Então ele fala, eu mentalmente fui acrescentando na imagem a grama e depois as flores, né? No caso da casa dele, ele trouxe da lembrança as flores que existiam na casa e implantou lá no quadro mentalmente. E assim todos os outros, né, trabalhadores que estavam com ele foram fazendo a sua parte. Chegou uma hora que o diretor pediu para todo mundo interromper e vamos ver o que acontece. Olha lá o André, ó. O André vai descrever o que ele viu. Águas de indefinível beleza e admirável azul celeste refletiam uma nesga de firmamento, banhando as raízes de venerável árvore, cujo tronco dizia em silêncio da própria grandiosidade. Miniaturas prodigiosas de cúmulos e nimbos, que são nuvens, estacionavam no céu, parecendo pairar muito longe de nós. As bordas do lago, contudo, figuravam-se quase nuas, e os galhos do tronco apresentavam-se vestidos escassamente. O instrutor célere retomou a palavra e dirigiu-se a nós com firmeza. O Cornélio, então, o diretor, vai falar para eles. Meus amigos, a vossa obrigação não foi integralmente cumprida. Atentai para os detalhes incompletos e exteriorizai o vosso poder dentro da eficiência necessária. Tendes ainda 15 minutos para terminar a obra. Então, olha, são 20 pessoas, né, produzindo um quadro com a força mental, com a manipulação do pensamento e a formatação, quer dizer, captando energia e jogando lá. E para isso é tudo novo para o André. Olha o aprendizado que ele está tendo, se preparando, né, para uma missão que necessariamente não tinha nada a ver com isso exatamente, mas aprendizado continuado, já que agora ele tem condições de manipular energias, uma vez que ele já é um espírito que trabalha, que efetivamente já tem a condição de participar de atividades mais intensas, mais profundas, né, na espiritualidade. Então André vai falando, ó, entendemos sem maiores explicações o que desejava ele dizer e concentramo-nos de novo para consolidar as minudências de que deveria revestir-se a paisagem. Então eles estão lá pintando o quadro mentalmente. Não ficou completo, eles estão continuando. Vamos ver. Procurei imprimir mais energia à minha criação mental e, com mais presteza, busquei colocar as flores pequeninas nas ramagens humildes, recordando minhas funções de jardineiro no amado lar que havia deixado na terra. Orei, pedi a Jesus que me ensinasse a cumprir o dever dos que desejam a bênção do seu divino amor naquele santuário. E, quando a notificação soou novamente, o sinal lá, confesso que chorei. Então, novamente, eles interromperam. Então, olha que interessante como é essa questão da manipulação do fluido, né? Vocês olham aqui, ó. Procurei imprimir mais energia, né, à minha criação mental e com mais presteza busquei colocar as flores pequeninas. Tudo isso mentalmente. Vocês se lembram? Vamos fazer uma parte aqui. Acho que muita gente assistiu o filme Ghost, não é? Vocês se lembram quando o ator principal, ele está numa estação de trem e ele quer aprender com o irmãozinho bem pouco esclarecido ainda como é que ele manipula a matéria, como é que ele pode agir sobre a matéria, porque ele vê no metrô esse espírito que não é nem um espírito evoluído, muito pelo contrário, é um suicida que está perdido ali. Ele vê bater em jornal, ele vê movimentar as pessoas, empurrar, e ele quer aprender, porque ele quer ajudar lá a sua amada, que está correndo risco, né? Então ele pede que esse cara ensine, que essa pessoa ensine a ele.
E o rapaz falou, eu não sei como é que eu faço, eu só sei o que eu faço, né? E ele fala assim, olha, é uma questão de você apertar o abdômen, né? De apertar a barriga, de focar. Ele fala focos, focos, né? Fala, foca a tua cabeça que você consegue. Na explicação, vamos dizer, de alguém que não compreende o que está se passando, mas ele sabe como fazer, como produzir. O ator, então, ele foca, ele prende, quer dizer, ele direciona a sua atenção, ele formata o seu pensamento, a sua energia, para produzir o efeito desejado. É exatamente isso que o André está nos descrevendo aqui, não é verdade? Olha se não é bem isso, né, que o André fala. Procurei imprimir mais energia à minha criação mental. Certamente ele, né, frisou os olhos ali, fresou os olhos, impulsionando, né, se concentrando mais. E com mais presteza busquei colocar as flores pequeninas. Olha a formatação. Com mais presteza, procurei colocar as flores pequeninas nas ramagens humildes, recordando minhas funções de jardineiro no amado lar que havia deixado a terra. Orei e pedi a Jesus que me ensinasse a cumprir o dever. Olha que importante isso que ele está vendo aqui, né? Que ele está falando. O desenho vivo da gramínea que minha esposa e meus filhinhos... Ele fala, confesso que chorei, né, de emoção, quando ele viu o produto daquilo que ele criou. O desenho vivo da gramínea que minha esposa e meus filhinhos tanto haviam estimado em minha companhia no mundo, adornava as margens com um verde maravilhoso, e as mimosas flores azuis, semelhando-se a miosotes silvestres, surgiam abundantes. A árvore cobria-se de folhagem farta, e vegetação de singular formosura completava o quadro, que me pareceu digno de primoroso artista da terra. Cornélio sorriu, evidenciando grande satisfação, e determinou que os dois auxiliares conservassem a destra unida ao gabinete, sustentando aquela criação mental. Mas, meus amigos, vamos agora raciocinar nisso que é muito importante, esse esforço do André, esse foco, e vamos nos reportar agora à casa espírita durante o passe. Não é? Por que na nossa casa nós adotamos o ensinamento do passe em 4 etapas? Não é? A conexão com a pessoa que vai receber a energia. Olha o André se conectando, focando, ele está modulando o seu pensamento. Então, quando naquele momento a gente procura focar, se conectar energeticamente à pessoa que vai receber o passe, no caso dos passistas, e por que não, daqueles que recebem, se conectar àquele que transmite, né? Formatar a energia, formatar o pensamento para produzir o efeito desejado. É isso que o André está nos ensinando aqui. E todos somos espíritos, André desencarnado, nós encarnados, mas nós temos o mesmo corpo e o mesmo potencial do André Luiz. Formatar pensamento, formatar energia, transformar, né? Na segunda fase, dispersão, retirar energias ruins do corpo da pessoa. Se eu souber o que eu estou fazendo e formatar, imaginar, olha lá como o André, né? Focar na criação das flores. Imaginar a florzinha lá, que ela se transforma lá. Se eu efetivamente estiver focado, entendendo que estou retirando com as mãos energias ruins agregadas ao perispírito daquele que recebe o passe, eu estarei o quê? Fazendo efetivamente com que isso ocorra, minimamente estarei ajudando em muito a espiritualidade na tarefa de produzir aquele efeito, porque eu estaria formatando minha energia da maneira adequada. Depois a doação da energia, nós doamos energia para os centros de força, porque eles é que recebem. Então, quando eu conheço o que é um centro de força, quando eu conheço que é ele que recebe a energia que eu estarei emitindo, né, do meu magnetismo pessoal, eu imagino o centro de força recebendo aquela energia, eu estou o quê? Produzindo aí a florzinha do André Luiz, eu estou formatando o pensamento da maneira adequada. E eu produzo essa energia já preparada para penetrar no centro de força com eficiência. E depois a última fase do passe é a harmonização. Não é? Porque eu mexi com a pessoa, eu me conectei a ela, eu criei um link energético com ela,
Eu retirei energias do seu perispírito, as energias ruins, depois eu apliquei energias boas. Então, eu transformei o equilíbrio de forças dessa pessoa. Então, a última fase é o quê? Harmonização energética da pessoa. Então, eu imagino que todo o complexo energético da pessoa passe, a partir daquele momento, a ficar harmônico, com a distribuição adequada e proporcional dos centros de força para os plexos nervosos, para os órgãos que estão a eles ali subordinados ou dependentes. Então, eu crio como se fosse uma pintura bonita da pessoa, com toda a energia sendo harmonicamente distribuída. Isso é formatar o pensamento. Por isso, no passe, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda, mais a gente produz em matéria de efeito, porque a energia passa a ser formatada, como formatou André Luiz na criação desse quadro mental e como ele bem nos explica, né? Então vamos seguindo, minha gente, vamos seguindo nos estudos. Olha lá, André continua descrevendo. Desde esse momento, como se uma operação magnética desconhecida fosse posta em ação, nossa pintura começou a dar sinais de vitalidade. Quer dizer, olha o recurso, né, ali do plano espiritual. Então começou o que era ter movimento, uma pintura que era estática, como faria, né, um pintor aqui no plano material. Além deles poderem criar com o pensamento, a pintura passa a ter o quê? Vida, né? Passa a ter vitalidade, né? Olha, ela mostra sinais, né, de vitalidade temporária. Algo de leve e imponderável, semelhante a caricioso sopro da natureza, agitou brandamente a árvore respeitável, balançando-se os arbustos e a minúscula erva, a se refletirem nas águas muito azuis, docemente encrespadas de instante a instante. Minha gramínea estava agora tão viva e tão bela que o pensamento de angustiosa saudade do meu antigo lar ameaçou de súbito meu coração ainda frágil. Não eram aquelas as flores miúdas que a esposa colocava diariamente no quarto isolado de estudo? Não eram as mesmas que integravam os delicados ramos que os filhos me ofereciam aos domingos pela manhã? Então ele obviamente, quando viu, né, a sua criação lá no quadro, ele já remete o pensamento para casa e já meio que sintoniza com aquela condição da família, né? Uma vez que ele trouxe toda uma reminiscência, toda uma lembrança daqueles momentos felizes para ele, né, passados com a família, que aquele quadro trouxe de volta. Então ele meio que sintoniza, né, com aquela situação da sua vida e tira o foco daquilo que ele estava fazendo na reunião. Vamos ver o que acontece. Vigorosas reminiscências absorveram-me o ser, oprimindo-me inesperadamente a alma. E eu perguntava a mim mesmo por que mistério o espírito enriquecido de observações e valores novos, respirando em campos mais altos da inteligência, tem necessidade de voltar ao pequenino círculo do coração. Então ele, olha que interessante aqui, né? Ao mesmo tempo que ele se remete, que ele sintoniza com aquelas reminiscências da última reencarnação dele, ele já identifica o problema, né? Ele já pensa, olha aqui, ele fala, opa, peraí, eu já sou um trabalhador, eu já sei que isso não é legal, por que eu me sintonizei, por que me veio esse monte de pensamentos indevidos para esse momento, né? De reminiscências da última reencarnação. Olha lá, então ele segue com essa observação. Sentiu o anseio mal disfarçado de arrebatá-los compulsoriamente da crosta, transportando-os para junto de mim, desejoso de reuni-los a meu lado, em novo ninho, sem separação e sem morte, e fazer-lhes experimentar os júbilos da vida eterna. Minhas lágrimas estavam prestes a cair. Quer dizer, ele já queria os filhos dele junto comigo, a esposa, a vida dele que ele tinha, ele já queria ali, na casinha que ele vivia, já reunia a família, que ele se remeteu mesmo às reminiscências da última vida.
Então ele fala assim, ó, minhas lágrimas estavam prestes a cair. Bastou, no entanto, um olhar de Jerônimo para que eu me reajustasse. O Jerônimo é o chefe da expedição, né? Desse grupo que o André está trabalhando. O Jerônimo certamente captou a mudança vibracional do André, porque ele se remeteu a essa realidade, né, da última vida dele reencarnado, lançou aquele olhar de pai, né, que está atento com o filho fazendo arte, né, aquele olharzinho, né, do pai assim de canto de olho, e ele já entendeu que ele estava errado ali e ele vai se recompor. Olha lá, arremessei para muito longe de mim toda a ideia angustiosa e consegui reaver a posição de cooperador decidido nas edificações do momento. Então ele conseguiu tirar dele aquela vibração, aquela sintonia que não era apropriada para aquele momento. Cornélio, de pé ante a paisagem viva, enquanto nos mantínhamos sentados, estendeu os braços na direção do alto e suplicou. Então, o Cornélio, que é o diretor, depois de tudo pronto, do quadro preparado, ele vai, então, invocar essa entidade de luz. Uma observação que eu gostaria de fazer aqui, pessoal, importante, é com relação a isso que o André falou aqui, ó, da questão por exemplo, eu já me referi à casa espírita aqui, então nós estamos ali no meio de uma palestra, focados, aí nos vem algum palestrante fala alguma coisa, né, que nos remete, olha como é coincidente essa situação. Ele fala alguma coisa que nos remete a um pensamento de vidas passadas. Vamos dizer que a gente tinha tido uma desavença com alguém durante a vida. Uma desavença mais ou menos séria, que nos trouxe muita tristeza, muita né, sentimento assim ruim. E ele fala alguma coisa ali na palestra que a gente fala, puxa, eu vivi isso. Olha como é parecido com o que o André viveu. Aí nos cabe atentar para que a gente não sintonize com aquelas emoções. Porque seria fácil, né? Alguns experimentam esse problema durante a atividade na casa espírita. Eles se remetem, eles sintonizam com outra coisa. Com os problemas que eles têm fora da casa espírita. Através de uma lembrança, de um pensamento induzido. E a gente acaba o quê? Criando uma outra sintonia. A gente acaba revivendo aquele sentimento de desalento, de dor, de ódio mesmo, de revolta que essa lembrança nos trouxe. E aí eu desintonizo totalmente da vibração adequada para o trabalho, para receber na casa espírita. E isso nos prejudicaria bastante. Né? Nos tiraria daquele trabalho no qual estamos envolvidos. Tiraria, inclusive, a possibilidade da espiritualidade que nos cerca de nos proteger, de nos alinhar ali, como fez o amigo do André Luiz aqui, olhando, né? Dando um toque para que ele mudasse. Então, nós temos que estar atentos até aqueles pensamentos que não nos pertencem, não é? Que nós já sabemos que são equivocados, aqueles pensamentos que passam por nossa mente e que a gente já sabe reconhecer, nossa, por que eu pensei nisso? Eu jamais faria isso. Se é esse o pensamento, é porque não são nossos mesmos esses pensamentos. São pensamentos induzidos por irmãozinhos que querem nos prejudicar. Então, ao identificarmos essa situação, como o André fez, quando ele se coloca ali, ele sente que ele saiu da sintonia que ele devia estar, que ele está com pensamentos ali que não estão ajudando naquele momento, que são incabidos, né, para aquele momento. Então ele faz o que? Opa, peraí, isso não me pertence. Vou voltar para a sintonia certa, para o trabalho aqui. E é isso que a gente tem que fazer. Identificando um pensamento que a gente julga errado, uma coisa que nós não faríamos, que nós não desejaríamos estar pensando, afastemos isso, voltemos à sintonia adequada rapidamente, e foi isso, né, que o André fez. Isso é que fez com que ele voltasse para a sintonia adequada, né, do trabalho que estava sendo realizado ali. Então o Cornélio, diretor da instituição, ele vai falar o seguinte, ele vai, né, fazer uma oração preparando todos ou sintonizando todos para a vinda da entidade de luz que vai chegar até eles. Então ele fala assim, olha, Pai da criação infinita,
permite ainda uma vez, por misericórdia, que teus filhos, olha lá, que teus mensageiros, os trabalhadores ali excelsos, sejam portadores de tua inspiração celeste, para esta casa consagrada aos júbilos de tua bênção. Senhor, fonte de toda sabedoria, dissipa as sombras que ainda persistem em nossos corações. Vamos, cada frase, a gente pensar um pouquinho. Eu vou dar um pequeno intervalo para que a gente medite no que ele está falando, que é mais ou menos isso que a gente teria que fazer quando esses pensamentos ruins nos afligem, né? Eles vêm até nós, para que a gente foque, né? Essa é uma oração que ele faz, mas as palavras, né? O texto que ele usa é muito indutivo de uma boa sintonia, né? É como que um Pai Nosso, né? Guardado aqui as devidas proporções. Vamos começar de novo. Vamos procurando entender o significado, a que nos remete cada trecho. Pai da criação infinita, permite ainda uma vez, por misericórdia, quer dizer, a gente, né, humildade, que os teus mensageiros excelsos sejam portadores de tua inspiração celeste para esta casa consagrada aos júbilos de tua bênção. Senhor, fonte de toda sabedoria, dissipa as sombras que ainda persistem em nossos corações, impedindo-nos a gloriosa visão do porvir que nos reservaste. Faze vibrar entre nós o pensamento augusto e soberano da confiança sem mescla e deixa-nos perceber a corrente benéfica de tua bondade infinita, que nos leva a mente mal desperta e ainda eivada de escuras recordações do mundo carnal. É uma oração feita entre desencarnados, né? Pedindo que eles possam chegar na vibração adequada. Auxilia-nos a receber dignamente teus devotados emissários. Sobretudo, ó Pai, abençoa os teus filhos que partem a caminho dos círculos inferiores, a preparação dos trabalhadores para as missões, semeando o bem. Reparte com eles, humildes representantes de tua grandeza, os teus dons de infinito amor e de inesgotável sabedoria, a fim de que se cumpram teus sagrados desígnios, pedindo proteção, pedindo ajuda para que as tarefas a serem realizadas possam acontecer da melhor forma possível. Que tal a gente fazer esse tipo de mentalização antes do trabalho na casa espírita, não é? Nos colocarmos com essas palavras semelhantes na sintonia adequada para os trabalhos que vão se realizar na casa. Cornélio continua: acima, porém, de todas as concessões, proporciona-lhes algo de tua divina tolerância, de tua complacência sublime, de tua ilimitada compreensão, para que satisfaçam sem desesperação e sem desânimo os deveres fraternais que lhes cabem, ante os que ignoram ainda as tuas leis e sofrem as consequências dos desvios cruéis. Tudo pedindo inspiração, não é? Pedindo a força, né, da espiritualidade superior de Deus para guiar aqueles trabalhadores que estão ali justamente para isso, para receber aquela palavra de ânimo, aquela energia para seguirem nas suas tarefas, né? Calou-se o orientador do santuário, e dentro da imponente quietude da câmara, vimos que a paisagem formada de substância mental começou a iluminar-se, inexplicavelmente, em seus mínimos contornos. Guardava a ideia de que reduzido sol surgiria à nossa vista, sobre a nesga do céu, no quadro singular. Raios fulgurantes penetravam o fundo esmeraldino e vinham a refletir-se nas águas. Cornélio, de mãos erguidas para o alto, mas sem qualquer expressão ritualística, em vista da simplicidade espontânea dos seus gestos, exclamou, né? E agora a entidade de luz vai aparecer, né? Vai se manifestar para aqueles que estão aguardando esse momento.
E nós vamos ficando por aqui, porque não conseguiríamos concluir o capítulo todo no tempo que nos resta, né? Então a gente vai ter ainda a semana que vem para concluir, mas é fantástico, né? Essa explicação, essa, vamos dizer, essa abordagem do André Luiz sobre as potencialidades da formatação do pensamento. E essa preparação necessária, né? Essa formatação, esse nosso, vamos dizer, foco, né? A gente precisa ter foco, e é o que eles estão fazendo aqui. Eles estão projetando o foco na missão. Então, quando a gente está em alguma tarefa, que a gente possa focar com bondade no coração, né? Com conhecimento, focar na missão, focar naquilo que nós estamos nos propondo a realizar. Quando nos dirigimos à casa espírita, como iremos iniciar um trabalho na casa espírita, ou quando estivermos nos dirigindo para lá para assistir uma palestra, que possamos ter essa objetividade, focar, pedir a ajuda da espiritualidade, que nos oriente, que nos mantenha ali atentos, né, com a disciplina mental necessária, para que a gente aproveite ao máximo tudo aquilo que a casa espírita e que a espiritualidade possa nos proporcionar. Esse capítulo é um excelente exercício, não é? Uma excelente mostra do que seja esse foco, essa, vamos dizer assim, essa nossa formatação adequada da postura do espírito, né, da mente, para a atividade, para uma determinada atividade que envolva energias, principalmente energias mais refinadas do que as do nosso dia a dia no envolvimento em outros locais, com outras pessoas. Então, que a gente possa tirar, eu procurei, né, meus amigos, e criando esse link, que é muito importante também, que a gente sempre que estude alguma obra espírita, criar links. Olha, eu puxei lá o Nosso Lar, né, eu puxei a questão da mentalização do André Luiz, que ele fugiu com um exemplo, né, lá da casa dele, da família dele. Eu puxei para o passe a mesma postura mental que devemos ter que o André ali, a postura mental que devemos ter na casa espírita ao executarmos, não só na casa espírita, mas na vida como um todo, né? Quando o nosso pensamento divaga, quando a gente perde o foco, a gente tem que recuperar esse foco, para que o trabalho seja realizado da melhor maneira possível. Então, é um exercício mental. Lembrando novamente, somos espíritos, tal qual André Luiz. Então, tudo que ele nos explica em relação a esse tipo de formatação, nós podemos fazer aqui agora, mesmo encarnados, porque nós temos as mesmas capacidades que ele nos apresenta. André relata com espanto, com estupefação muitas vezes, porque ele não tinha o conhecimento da obra espírita quando encarnado. Ele vem adquirindo esse conhecimento ao longo de sua trajetória no nosso lar, né? Ele vem aprendendo com a sua vida, com a experiência dele no dia a dia. Nós temos uma vantagem muito grande, que nós estamos aprendendo antes do desencarne. Então, nós chegaremos à pátria espiritual conhecendo essa realidade. Então, chegaremos muito melhor adaptados à vida no plano espiritual, porque já teremos conhecimento de como se processa essa vida. Então, que a gente possa aproveitar ao máximo essa oportunidade que essa reencarnação nossa está nos oferecendo, não é? Para que nós cheguemos realmente preparados, que a gente arrume a nossa malinha, né? Que a gente responda afirmativamente quando alguém nos perguntar: tá com a mala pronta, meu irmão? Tô sim, tô com a minha malinha no jeito aqui, né? Se chegou a minha hora, vamos nessa, né? Que a vida segue, a vida continua, né? Felizes por termos cumprido bem a nossa missão reencarnatória. Muito interessante, não é, meus amigos? Essa passagem de André Luiz, muita conexão a ser feita com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho na casa espírita, não é? Junto ao próximo. Então, que a gente possa utilizar mais esse conhecimento para o nosso enriquecimento, como lá no objetivo, né? Usar o conhecimento para a nossa reforma, para a nossa modificação íntima, para que a gente possa seguir, né, mais, vamos dizer assim, mais preparados, né, que a gente possa encarar os desafios da vida com mais preparo, com mais conexão boa
com esses amigos espirituais que nos protegem tanto. Então, meus queridos, um grande abraço, muito feliz de ter podido estar com vocês. Com certeza a próxima aula vai lhes trazer mais visualização, né, desse momento tão especial para o André. Muito interessante o desfecho disso tudo. E a gente se encontra então em mais um Domingo com o André Luiz na próxima semana. Grande abraço a todos, espero que tenham gostado. Beijo no coração de todos, a gente se vê. Grande abraço.